como esse é um procedimento formal, tá? Para obtenção do título de bacharel em Direito, eu vou fazer a abertura da sessão, tá? Então, boa noite a todos os presentes, tá? Amigos, colegas, familiares. Quero aqui agradecer ao professor Ramiro Zomer pela disponibilidade de estar aqui, né? Participando da banca de avaliação de trabalho de conclusão de curso na Maria Eduarda, tá certo? Aqui também queria agradecer ao Luiz Fernando Veran, que vem de fora, né? Está terminando o seu curso de mestrado e vem participar também dessa avaliação de TCC, no qual a gente vai avaliar hoje o TCC da Maria Eduarda, cujo nome é Retrocesso da Nova Lei de Improbidade Administrativa. Tu vai ter 20 minutos para fazer a tua defesa. Depois a gente vai passar a palavra para os professores arguidores, tá? No qual cada um vai ter também 15 minutos. Então, a palavra é tua. Boa noite a todos. Boa noite. Como bem falado pelo Fabrício, meu nome é Maria Eduarda, sou acadêmica da 9ª fase do curso de Direito. Gostaria de inicialmente agradecer a presença de todos que estão aqui para me ver, meus familiares, amigos, namorado, colegas de curso. E também agradecer especialmente a banca avaliadora, composta pelo professor Ramires, que inclusive lecionou essa lei na nossa sala. Professor Fabrício, meu orientador, que prestou todo o apoio para que eu chegasse até aqui, prestou computador, enfim, tudo, né? Para que eu pudesse apresentar esse artigo científico e também cumprimentar, dizer que é um prazer conhecer o Dr. Luiz, que veio de longe para avaliar o meu TCC também. O meu artigo científico se trata sobre os retrocessos da nova lei de improbidade administrativa e tem como objetivo principal, tem como objetivo geral apresentar as principais alterações trazidas pela nova lei de improbidade administrativa. O objetivo específico do meu artigo científico, além de trazer as principais alterações trazidas pela nova lei de improbidade administrativa, das quais eu elenquei em 5 tópicos, apontando as quais, no meu ponto de vista, são as alterações principais, também foi trazer todo o contexto histórico e político da antiga lei de improbidade administrativa e o que fez urgir sua reforma até ser alcançada com a lei 14.230. Uma das urgências, né, para a reforma da nova lei de improbidade administrativa era porque a antiga lei ela apresentava lacunas e isso permeava a insegurança jurídica dos gestores públicos, também o fenômeno da paralisia decisória, na qual eles se sentiam às vezes acanhados de tomar decisões e por conta disso serem alvos da nova lei de improbidade administrativa, da antiga, lei de improbidade administrativa, já que se considerava que ela era de todo semelhante a uma norma de direito penal em branco, que trazia lacunas e que não definia concretamente quais eram os elementos caracterizadores do ato de improbidade administrativa. Então isso, além de todas as urgências sociais e populares, né, sempre numa onda de maior vindicação pela integridade política e pela transparência pública, tudo isso fez com que urgisse uma reforma da antiga lei de improbidade administrativa. Por tais motivos, a justificativa do meu tema, além de uma relevância regional, porque a gente não fala somente de prefeituras, municípios, mas também uma relevância nacional, já que se trata desde prefeituras até no âmbito federal, né? Presidência, enfim. Para tanto, eu utilizei a metodologia composta em pesquisas bibliográficas e documentais. Ainda acerca da justificativa, também se dá não só pela abrangência do tema, mas também por ser um assunto de interesse popular, né? Já que a coisa pública é do povo, é de todos e que todos têm interesse pela probidade administrativa. Então, para entender a nova lei, também foi preciso olhar para a antiga lei de improbidade administrativa, né? Todo o seu contexto de criação, que se deu num contexto de redemocratização da sociedade, já que a antiga lei ela veio num contexto pós-ditadura militar, onde muitos abusos eram cometidos pela administração pública, e também a antiga lei ela foi promulgada após a Constituição Federal. Antes, né, do advento da Constituição Federal, já existiam outras leis que se tratavam sobre a improbidade administrativa,
como eu cito no slide, a Lei Piton da Ilha, a Lei Bilac Pinto, o Ato Institucional número 5. Todas essas leis tratavam sobre a improbidade administrativa e se referiam ao ato ímprobo de enriquecimento ilícito. Mas foi a partir da Constituição que o direito administrativo ele se consolidou no país como um direito público de ramo autônomo com princípios próprios. E foi ali na Constituição que o texto constitucional trouxe as sanções que seriam aplicadas diante da prática de improbidade administrativa e resguardou a lei infraconstitucional, que aí era a Lei 8429, de trazer as tipificações. E aí foi que a antiga lei trouxe, além do enriquecimento ilícito, que já era previsto nas leis anteriores, também trouxe os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública e que causem dano ao erário. Mas, como falado no início, né, apesar da antiga lei ela ter sido pertinente no combate à corrupção de alguma forma e também à proteção da probidade administrativa, ela era uma lei que muitos do núcleo jurídico consideravam de conteúdo incompleto, semelhante a uma norma de direito penal em branco. E aí se falava que a probidade administrativa não podia ser um cheque em branco, e que no nosso Brasil não podia ter essa insegurança jurídica a ponto dos gestores públicos sofrerem com a paralisia decisória, com o fenômeno do direito administrativo do medo e não conseguirem tomar decisões por conta da abrangência da lei. E aí, a partir disso, no governo do presidente Jair Bolsonaro, foi promulgada a nova lei de improbidade administrativa. A antiga lei tinha sido promulgada pelo presidente Collor, e no mesmo contexto de governo anticorrupção, também o Jair Bolsonaro promulgou a reforma 29 anos depois. Dentre as mudanças trazidas com a nova lei de improbidade administrativa, eu destaco a exigência de dolo específico, porque na antiga lei era permitido uma conduta culposa na prática de dano ao erário e também se admitia o dolo genérico, que é agir imbuído da vontade, mas de lesar ali a administração pública, enfim, de cometer aquele ato ímprobo, agia com vontade, mas não precisava do intuito específico de lesar a administração pública. E agora, com essa exigência de dolo específico, não basta mais comprovar que o agente público agiu com vontade, mas sim que ele agiu também com o intuito específico de lesar a administração pública. Outra reforma também foi o rol taxativo, na hipótese de improbidade administrativa que viola os princípios da administração pública. As outras hipóteses de ato ímprobo continuam sendo um rol exemplificativo, mas essa foi mudada para um rol fechado, que consiste as hipóteses de improbidade que estão na lei não podem sofrer abrangências, né? Então, se a conduta não for exatamente aquela que está no texto legal, não vai ser considerada improbidade administrativa. Também a nova lei trouxe bastantes alterações nas penalidades e na natureza jurídica da improbidade administrativa. Agora, a natureza jurídica é híbrida, então ela é civil, penal e administrativa, sob o rigor do direito administrativo sancionador. E as penalidades foi comum a todas as espécies de penalidade um aumento na multa, uma diminuição do valor da multa, e essa multa ela pode ser aumentada até o dobro por uma discricionalidade do juiz diante da condição econômica do réu. Também nas penalidades ficou exigida a comprovação do dano patrimonial efetivo, inclusive na questão de ressarcimento, se o agente ressarcir em outras esferas como civil ou penal, administrativo ou penal, ele pode ficar dispensado de ressarcir aqui. Também nas penalidades ficou sedimentado que elas têm que ser executadas somente após o trânsito em julgado da sentença, então não teria uma hipótese de execução provisória. Também outra alteração
alteração bem polêmica e importante foi o regime prescricional, que ficou definida a prescrição principal em 8 anos, contados da prática do ato de improbidade administrativa, independente da ciência ou conhecimento da administração pública. Essa prescrição principal corresponde ao tempo de ajuizamento da ação, né? O exercício ali da pretensão. E ela pode ser suspensa por, no máximo, 180 dias diante de inquérito civil ou de processo administrativo para apurar conduta ilícita. Ajuizada a ação, tem um marco interruptivo e começa a correr a prescrição intercorrente pela metade do prazo da principal, de 4 anos. E isso é interrompido de novo diante de sentença ou acórdão condenatório. Inclusive, né, a sentença condenatória, ela não pode condenar o réu a um tipo diverso daquele acusado na inicial, digamos assim, sob pena de nulidade. Então, não vai poder, apesar de, durante o processo, ficar demonstrado que talvez ele agiu com outra conduta e não aquela da inicial, não vai poder condenar um tipo diverso. Também, ao sanear o processo, o juiz já tem que ficar definido qual é o ato ímprobo que está sendo tratado ali naquela ação. E a tipicidade se tornou única, então cada ato é vinculado a um ato de improbidade administrativa. Diante de todas essas alterações, eu fiz um tópico discorrendo sobre se tratar de um retrocesso e concluo o meu artigo científico sobre a nova lei de probidade administrativa ser um retrocesso na legislação brasileira. Certamente, a nova lei de probidade administrativa, ela vinha para sanar essa insegurança jurídica que era enfrentada pelos gestores públicos e posso dizer que ela conseguiu trazer mais segurança ao gestor público, mas em contrapartida ela não trouxe um equilíbrio normativo. Então ela trouxe bastante segurança, mas não melhorou a proteção da probidade administrativa. Ela promoveu uma tutela disfuncional e deficiente da probidade pública e ela abrangeu a lei anterior, né? Ela tornou menos rigorosa, a proteção que antes era conferida ficou um pouco mais abrangente agora, flexibilizada, né? Melhor dizendo. Então, seja pela exigência de dolo específico, que na prática é muito difícil comprovar qual é o intuito do administrador público agindo daquela maneira, seja pelo regime prescricional, que contraria os preceitos do artigo civil, de que a prescrição principal tem que ser do mesmo tempo da intercorrente, seja a tipicidade única, que é defendido que retira o poder de livre convencimento do juiz, né? Defendido isso nas doutrinas e também no meu entendimento. Seja também porque a tipicidade única e, enfim, todos aqueles apontamentos que eu trouxe convergem no sentido de que a nova lei de probidade administrativa ela foi um retrocesso. A gente não pode considerar que o gestor público ele não é uma pessoa passível de erro e que deveria, no lugar dessa lei, ser sancionada uma lei extremamente rigorosa que punisse qualquer conduta. Não era isso esperado, mas, ainda assim, a proteção que foi dada não conferiu ao mesmo tempo a proteção para assegurar, né, dar segurança aos gestores públicos, não permitiu a tutela, nem permaneceu a tutela que antes era dada à probidade administrativa, piorou, sabe? Então, foi a partir disso que eu defendo que é um retrocesso. Não só porque é papel dos gestores públicos se aterem aos novos ditames da lei, mas também de nós como sociedade, a zelar pela coisa pública, pela probidade administrativa, se ater ao novo conteúdo da lei, para não permitir que novos abusos na administração pública sejam cometidos como era no passado. Com isso eu concluo
concluo a minha defesa, trazendo a frase do Rui Barbosa, de que quem não luta pelos seus direitos não é digno deles, para justamente trazer essa conscientização nossa como sociedade, a gente se ater sempre às leis e principalmente na gestão pública, porque a coisa pública é nossa, né? Inclusive, quando eu comecei a pesquisa, eu não tinha, assim, um posicionamento se a nova lei de probidade administrativa ela era um retrocesso, um avanço ou uma permanência. Mas a partir do estudo do meu artigo científico, eu concluí que sim, porque ela não conferiu o mínimo de proteção que era dado antes. Então, muito obrigada. Certo. 15 minutos. Então eu vou passar a palavra, tá? Para os oradores. Vão ter 15 minutos para fazer as indagações. Tá bom? Então vamos começar, né, com o Luiz Fernando, já tem um membro externo da banca. Daí, em homenagem, pode ser, né? A gente começa com 15 minutos. Obrigado, professor. Agradeço aqui inicialmente ao convite, né, em nome aqui também do professor Pedro, coordenador do curso, né, ter me atendido o convite para participar da banca hoje e inicialmente parabenizar, né, Eduardo, assim, estava comentando com o professor Fabrício antes aqui, o teu trabalho é muito bem escrito mesmo, assim, do meu ponto de vista, uma redação bem feita, bem estruturada, as referências também atuais e o tema em si é bem relevante, né? Alguns apontamentos assim só para te fazer da questão ali na questão do dolo específico, né, que você traz ali como um dos tópicos. Porque apenas nesse ponto, por que você acha que isso é um retrocesso no campo penal, por exemplo? Porque a lei é de natureza híbrida, né? Você mencionou ali, ela tem o caráter penal, civil e administrativo. Na questão do dolo específico, qual é a tua conclusão sobre por que seria um retrocesso especificamente nesse ponto? É que na prática, né, o ato de postular essa ação compete ao Ministério Público e também à pessoa jurídica interessada, né? E para esses órgãos ou para essa pessoa jurídica, na prática é muito difícil de demonstrar qual seria o intuito, né, do agente aqui na improbidade administrativa a partir daquela conduta, porque ela é do campo subjetivo, né? Então, as provas, geralmente no processo, elas não são capazes de confirmar com certeza absoluta de que o agente agiu com aquela vontade específica de lesar a administração pública, o que dificulta a atuação do Ministério Público, né? Claro que para o gestor público traz mais segurança, porque não é qualquer conduta que vai se enquadrar na improbidade administrativa. Mas, para mim, dele é quase uma coisa de que, será que alguma conduta vai ficar comprovada? Essa subjetividade? Será que vai ter alguma prova que comprove na prática? Parece que protege até demais, entende? Parece que, no meu ponto de vista, parece que não vai ser difícil a prova que comprove. Então, difícil o caso que vai ficar enquadrado na improbidade administrativa. Nesse sentido. Assim, só para comentar questão do debate mesmo, né, que a gente está tendo aqui, não estou dizendo que do ponto de vista errado não disse, mas assim, do ponto de vista penal, porque a partir do momento que uma lei tipifica crime, ela o acusado tem os direitos inerentes ao contraditório, à defesa, todos aqueles direitos constitucionais da área penal, né? E o dolo específico nessa parte, né, no meu ponto de vista, ele pelo menos para o gestor público, para quem está sendo acusado, ele é melhor, ele é mais próximo dos ditames da Constituição, se for ver nesse ponto, né? Porque é a mesma coisa o exemplo do estelionato, por exemplo, tem que ter o dolo específico, né? Tem que ser demonstrado, não é por isso que alguém vai deixar de responder por estelionato, né? Comparando, né?
Por exemplo, a questão do requisito para se decretar uma prisão preventiva, a garantia da ordem pública. O que é a garantia da ordem pública hoje? A gente pode justificar 20, 30 conceitos de garantia de ordem pública. Inclusive tem um livro que foi, professor da tese de dissertação de mestrado do professor Guilherme Silva Araújo, lá de Florianópolis, advogado criminalista, que ele pesquisou os conceitos dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Florianópolis sobre o que é garantia de ordem pública. E cada Câmara tem um conceito diferente. Então, assim, conceito, eu só estou falando isso para te ilustrar, né? A questão de que quanto mais específico, adentrando na área penal, é melhor, né? A gente garante, traz mais segurança jurídica e garante mais aqueles direitos da área penal. E gostei muito também que se referisse aqui no trabalho a questão do princípio da ofensividade, né? Tem um professor que fala muito sobre isso, escreve muito sobre isso também, que é o Marcelo Pertilli, um advogado do Rio Grande do Sul, que eu tive aula com ele na especialização em ciências criminais e ele tem uma produção muito interessante nessa parte, assim, porque tudo que o direito penal deve se preocupar com aquilo que é relevante, que efetivamente tem ofensividade, né? Tem que ter uma lesividade naquilo ali. Então, é muito interessante o teu apontamento sobre esse ponto aqui. E no mais, é isso, sim, parabenizar o professor Fabrício também pela orientação, trabalho muito bem escrito realmente, e seriam essas minhas considerações. Certo, professor Luciano, obrigado, tá? Pela colaboração. Professor Ramires, então, palavra. Obrigado pela palavra. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite a todos os presentes. Um cumprimento especial aqui aos meus colegas membros da banca, professor Fabrício. Já nem sei quantas bancas fazemos juntos, né? Só 12. Professor Luiz Fernando também, grande honra estar fazendo parte desse momento solene e especial para Maria Eduarda e os meus senhores. Bom, Maria Eduarda, eu li o teu trabalho, reli o teu trabalho e eu gostei muito, honestamente falando, dele, tá? A parte escrita. Obviamente teve a participação impecável do teu orientador, também na condução da orientação. Sei que a escrita é tua, mas não tenho a menor dúvida que teve uma participação efetiva do teu orientador no trabalho. Então eu não tenho nenhum apontamento do ponto de vista escrito. Entretanto, né, eu, Ramires, advogado militante na área de direito público, há 20 anos, aliás, vou completar 20 anos agora em agosto, discordo completamente de tu firmar no título retrocessos da nova lei de propriedade. Minha posição subjetiva, particular, tá? Lei de improbidade administrativa, ela tem dois conteúdos, um conteúdo de direito material e outro de direito processual, né? Para mim, eu acho que tu poderia deixar um pouquinho mais claro se é do ponto de vista material ou do ponto de vista processual que tu pensa que há esse retrocesso. Inclusive, de forma indireta, tu mencionou isso na tua apresentação, quando tu trouxe ali disposições do artigo 17, que são normas de direito processual. Enfim, eu concordo plenamente com o professor Luiz Fernando quando ele fez referências ali sobre o dolo específico e a necessidade de ter essa demonstração. E eu até ia fazer um questionamento para ti, que acabou sendo feito um comentário, né? Tu mencionaste que acaba sendo difícil provar o dolo. Ora, não processa. Se não tem prova, não processa. Princípio básico do direito, né? Uma condenação, seja ela civil, seja ela criminal, seja ela administrativa, tem que ter prova. Se não tem prova, não brinca, né? Minha posição. Eu tenho aqui algumas considerações para fazer, alguns questionamentos a fazer, mas eu quero fazer mais a título de debate,
Não é pra, pode ficar tranquila, não é pra te sabatinar, porque eu já vi que tu sabe o tema, tu trabalhou, tu estudou, é só pra gente debater. Mas o primeiro questionamento, então, para mim poder compreender o porquê tu fechou lá no teu título de retrocesso da nova lei de propriedade, o que te motivou a escolher esse tema? O motivo, o subjetivo, o que tu sentiu em ti, assim, eu vou escolher trabalhar sobre isso? Por que tu falou isso? Então, eu escolhi esse tema em 2022, 2023, na verdade. Eu trabalhava no fórum, fazendo audiência para Inclusive, eu participei de audiências de ação de improbidade lá no fórum, que tu estava auxiliando a juíza. Você e o Fabrício participaram. Então, eu trabalhava ali com ela. E aí, numa audiência, em virtude da nova lei de probidade administrativa, todos os réus foram absolvidos naquele dia pelo Ministério Público. Justamente porque não ficou demonstrado dolo específico na ação. E aí aquilo, como estagiária, me chamou muita atenção. Eu não lembro se naquela época eu acho que eu já tinha até tido direito administrativo 1, mas eu não lembro se eu já tinha tido 2 ou estava nesse semestre que foi tratado sobre essa nova lei. Né? Então eu fiquei muito curiosa do porquê que todo mundo foi absolvido naquele dia. E aí eu vi que tinha sido porque a nova lei de probidade administrativa tinha vindo e alterou os ditames, e foi por isso que eu escolhi o tema, porque eu queria entender o que essa lei dizia e por que era algo tão diferente da lei anterior a ponto de um processo que estava quase certo de que teria condenação, teve na verdade uma absolvição. Foi mais nesse sentido. Entendi. Da escolha. Tá. Então, aí a partir disso eu vou te fazer alguns questionamentos, como eu te falei, pra gente debater, tá? Porque se deixar assim que a gente vai ficar debatendo aí, olha, uma eternidade, porque eu sou apaixonado pelo tema, tu sabes disso, e milito na área. Me diz uma coisa, pra ti, qual é o conceito de improbidade? O que tu define como improbidade? Pra mim, é bem subjetivo, né? Na minha opinião. Isso, na tua opinião, quero saber. É um desvio daquela finalidade pública que o agente tem. Então, o servidor público, ele tem o dever de cumprir a lei e o que está na lei, né, em tese, não era para ele fazer de qualquer jeito. Mas, para mim, sempre que há um desvio nessa coisa da lei, que a lei fala uma coisa e ele age ao contrário disso, enfim, não sei falar bonito, mas quando há um desvio dessa finalidade... Solta o teu coração. Quando há um desvio do serviço ali dele, pra mim fica caracterizada a improbidade administrativa, sabe? Bem subjetivo, mas na prática a gente sabe que é quando causa dano ao erário, lesão aos princípios da administração pública e enriquecimento ilícito, né? Então... Vamos voltar um pouquinho ao conceito do dolo específico, então. Olha só, vou falar, como te falei, vamos debater, tá? Improbidade. A letrinha IN na frente de probidade. O que é probidade? Sabe o que é probidade? O que tu me diz sobre probidade? Honestidade, certo? E improbidade, desonestidade. Tu acha que alguém é desonesto porque não quer? Ou é desonesto porque ele quer? Porque ele voluntariamente vai ligar para ele. E aí a gente entra no conceito do dolo específico. O que tu acha? Assim, Porque na minha concepção, perdão de te cortar, desonestidade ou improbidade não pode ser confundido com uma mera ilegalidade ou uma mera irregularidade. Sim, nesse aspecto eu concordo. Inclusive, alguns artigos que eu li sobre o tema fazia justamente essa diferença de improbidade e honestidade. São termos muito parecidos, inclusive vários doutrinadores tentam igualar, mas não é exatamente igual, é semelhante à honestidade, né? Mas para mim, essa questão do dolo específico, ela vai um pouco além da desonestidade, né? Porque inclusive a lei antiga, ela admitia um dolo genérico, então, que é a vontade de agir com aquela conduta. Eu acredito que, por exemplo, o enriquecimento ilícito, pegou um dinheiro ali da prefeitura, não sei, com certeza está agindo com a vontade de pegar, né? Mas o dolo específico ele vai um pouco além, é a vontade de lesar a administração pública. Então, do meu ponto de vista, talvez às vezes
a improbidade administrativa pode ser feita com fins pessoais, por exemplo. Então deixa eu te fazer um questionamento. Subjetivo também. Na tua visão, poderia se falar então, ou melhor, a lei deveria ter falado, na tua visão, em dolo genérico ao invés de dolo específico? O que tu acha? Na minha opinião. Na tua opinião, é a tua opinião. Assim, eu não sou totalmente contra a supressão da conduta culposa. Até no meu ponto de vista,